cambada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje estou aqui para finalmente fazer o vídeo que vocês mais me pedem. Vocês pediram novamente, pediram de novo, e eu finalmente vou fazer a minha Bookshelf Tour e mostrar todos os livros que eu tenho. Como são livros demais, ela vai ser dividida em partes temáticas, então a gente vai ter um tema geral, mas às vezes um outro livro escapa do tema, ou tem mais de um duplo tema, pode ser que ele apareça em um vídeo, pode ser que não. No geral, a divisão vai ser os meus livros de fantasia, meus livros de ficção científica, os meus livros de YA, né, que é jovens adultos, e junto com esses provavelmente eu vou fazer os de terror e fantasia urbana, que são relativamente poucos que eu tenho, e também vou ter um vídeo só para livros de RPG e outro só para quadrinhos. Então é isso que você pode esperar da Bookshelf Tour. Espero que você goste. Provavelmente essa vai ser minha única série da Bookshelf Tour, porque após ela, na verdade, eu vou doar muitos dos meus livros, né? Os livros lidos, livros já resenhados, que já foram feitos podcast, principalmente, todos eles vão sair. E os livros que eu tenho agora em formato digital, na verdade, porque livro ele tem um problema de ocupar bastante espaço, né? E como eu não sou do tipo de guardar o melhor pro final, a gente vai começar com os livros de fantasia mesmo. Então, você já pode ver o que possivelmente é o mais aguardado pelo pessoal agora. Tá, começando aqui o bookshelf de fantasia, vamos lá. Primeiro, a trilogia do assassino. Tem o Aprendiz Assassino, a gente já fez aí podcast e resenha, você também já viu podcast e resenha da Fúria do Assassino. Opa, ele está fora da ordem, agora que eu vi. O segundo é o Assassino do Rei, que é a continuação direta, e depois a Fúria do Assassino completa a trilogia da saga do assassino da Robin Hood. Logo em seguida, outro livro da Robin Hood, que é o Navio Arcano, que é o primeiro do Mercadores de Navios Vivos, que eu acho um nome bem estranho, porque parece que eles são mercadores de navios vivos, que eles vendem navios vivos, mas o correto é que eles são mercadores que viajam em navios vivos. Aí tem o Sanderson, vamos ver, Elantris, foi o primeiro que saiu aqui no Brasil, foi o primeiro que eu li dele também. O Box Mistborn, vamos tentar tirar. Tá, os do Mistborn começa com o Império Final, da Primeira Era, depois o Poço da Ascensão, e por último, Herói das Eras, fechando a trilogia. Também temos o Liga da Lei, que começa a Segunda Era, que já é uma era steampunk com fantasia, que é uma puta ideia legal. Depois As Sombras de Si Mesmo. E por último, Os Braceletes da Perdição. Agora vamos pro George Martin. Guerra dos Tronos, essa é uma versão bem antiga da Leia. Na verdade eu tinha uma versão mais antiga ainda, só que eu emprestei e sumiu, sabe como é que é, né? E o segundo é A Fúria dos Reis. Também, você pode ver que é a versão antiga, saíram múltiplas capas diferentes depois dessa, e agora a gente está tendo as versões da Suma. O Tormenta de Espadas, que é um livraço, mas, nossa, você pode ver que o meu tá bem zoadinho até. E Festim dos Corvos, também, todos da capa antiga. Dança dos Dragões. O mais novo lançamento da Suma, que é o Fogo e Sangue. Ele, para quem não conhece, ele é um livro quase como se fosse um Silmarillion do Martin. Ele é um livro que ele não narra uma história, ele narra a história do mundo, assim. Ele é um livro com arcos de história bem grande, é como se fosse um relator relatando sobre o mundo, assim, um estudioso desse mundo. E por último, talvez o meu predileto dos livros do Martin, que é o Cavaleiro dos Sete Reinos, que ele contém 3 histórias sobre o Duncan Egg, que é o cavaleiro e o seu escudeiro. E as histórias de aventuras dele são muito boas, foi uma coisa assim surpreendente, eu achei melhor até do que a série principal. Aqui na segunda prateleira, vamos começar. Tem mais um no Martin, Dragão de Gelo, que é um conto bem rápido dele. Vou fazer os livros que estão em cima primeiro. Caminho das Sombras, lançamento do Arqueiro, tem os 2 primeiros livros da trilogia Anjo da Noite, do Brent Weeks. O Brent Weeks é um cara conhecido por escrever uns livros de fantasia assim, bem violentos, mas eu queria mais ler a coleção nova dele, que lembra um pouco
os lanternas da DC. Lanternas verdes e etc. Aí vamos começar aqui com o Erickson. Tem o Jardins da Lua, que todo mundo sabe que é um dos meus livros de fantasia predileto aí. A continuação dele, que é um livro fantástico, que é Os Portais da Casa dos Mortos. Os livros não oficiais do Malazan, Noite das Facas, do Ian C. Esselmont. E Lamento Dançarino, também do Ian C. Esselmont, que é o cara que é o companheiro de escrita do Erickson. A trilogia que mais inspirou aí os livros do Erickson, A Companhia Negra, do Glenn Cook, começa com A Companhia Negra, que é um homônimo da trilogia em si. Os Sombras Eternas, o segundo livro. E por último, A Rosa Branca. Depois a gente vai pros livros do Scott Lynch, As Mentiras de Locke Lamora. Depois o Mares e Sangue, que é o meu menos predileto da trilogia. E por último, A República dos Ladrões. Dessa trilogia, eu acho que o melhor livro é realmente o primeiro. É o mais divertido, interessante e diferente. Outro livro aqui da Arqueiro. Outra trilogia, na verdade, né? O Poder da Espada. Vocês podem ver que eu tenho a capa antiga, que eu acho horrorosa. As capas novas são bem mais legais. Que é o primeiro livro da trilogia, da Primeira Lei. O segundo livro, que é o Antes da Forca. E o terceiro livro, que é o Duelo dos Reis. Agora, os livros que saíram aqui de fantasia da Ursula Le Guin, O Feiticeiro de Terra-Mar, que é um livro que eu acho muito bom. Ele é um livro curtíssimo, mas que se demora um pouco para ler, na verdade. É só 200 páginas, mas é um livro bem denso. E As Tumbas de Atuan, que é a continuação direta do Feiticeiro de Terra-Mar. Ele conta uma outra história, na verdade. Todos os livros do Terra-Mar, eles são bem autocontidos, dá até para você ler eles individualmente, mas ele compartilha personagens, na verdade, né? Vamos aqui para uns livros bem difíceis de achar, em geral. Ou melhor, achar por um preço bom, né? Porque esses livros sempre são caríssimos. Roubo de Espadas, do Michael J. Sullivan. Na verdade, essa série aqui do Michael J. Sullivan, que é Revelações de Hyria, ele é uma compilação de livros que saíram em e-book na Amazon. Então, o Roubo de Espadas, ele contém os 2 primeiros livros da série, na realidade. E o Ascensão do Império, que é esse livrão, que é a continuação do Roubo de Espadas, ele contém outros 2 livros. Então, na verdade, é como se tivesse 4 livros aqui. E a série é uma sextologia, são 6 livros, sendo que o último livro da trilogia não foi lançado pela Record desde 2014, eu acho que foi a última publicação. Então faz 5 anos aí que eles estão para lançar o terceiro livro, acredito que não vai ser lançado. Alguns dos meus livros de fantasia aí prediletos em questão de publicação, o Conan o Bárbaro, volume 1, do Pipoca e Nanquim. A gente tem a coleção de podcasts, você pode ver, a gente faz conto por conto. O volume 2, os 2 com arte do Frank Frazetta na capa, essas artes fantásticas. E você tá vendo esse reflexo porque tem uma capa de acetato sobre ela. Se eu tirar a capa, fica sem o reflexo, mas também fica sem o Conan. Um outro volume do Conan que eu tenho é esse Conan o Bárbaro, da Generale, que vem com a capa do filme que foi feito pelo Jason Momoa. Esse aqui ele vem com a única novela do Conan, né, que é maior do que um conto, é quase um livro por si próprio, que é o A Hora do Dragão. Eu também tenho o volume 2 da Conrad. A Conrad lançou 2 volumes da coleção do Conan, que compreendiam os principais contos do Conan, na verdade, mas agora já está se tornando obsoleto com a edição do Pipoca e Nanquim, apesar de ter uma tradução bem diferente. A Generale também lançou o Solomon Kane, saga completa, vem todos os contos aqui do Solomon Kane, do Robert Howard, que ele é um outro personagem, do mesmo autor do Conan. Para quem não conhece, Solomon Kane é o puritano, o peregrino, um cara que luta na Europa, na África, no Novo Mundo, em todos os locais, com pistola e espada. E o bastão Juju. Outro ícone aí do Espada e Feitiçaria, que é o Elric de Mjolnir Boné, do Michael Moorcock. O livro 1 é A Traição do Imperador. O livro mais conhecido, na verdade, é o Stormbringer, mas
aqui no Brasil teve uma exigência do autor de que fosse lançado na ordem cronológica dos livros. Então, começa mesmo com o Elric de Boné, com a traição do imperador, a história. Então, ele exigiu que lançasse primeiro esse livro. Então, o mais icônico vai ficar para depois, segundo a própria cronologia dele. E o livro 2 é o simplesmente Elric de Boné, livro 2. Ele não tem um subnome, que nem a Traição do Imperador. Esse livro aqui, na verdade, ele contém 2 livros do Elric. Então, ele, junto com um outro livro, ele fecha a primeira trilogia do Elric. Os livros que a Jambô andou lançando de fantasia, livros novos, internacionais, né? O Trono Usurpado, do David Gaider. Ele é um romance do Dragon Age. A Jambô, ela lança o RPG do Dragon Age aqui no Brasil, o RPG de mesa, né, de papel e caneta, e por isso ela começou a lançar essa série de romances aqui do Dragon Age. E a trilogia que vocês sabem que eu gosto pra caramba, a trilogia do Elfo Negro, que é o início da lenda de Drizzt, que é o Pátria, do R.A. Salvatore. Depois ele vem o Exílio, é o segundo livro. E por último, Refúgio. O Refúgio, ele foi o livro mais premiado, que conseguiu o melhor lugar, acho que, de vendas do New York Times entre esses 3 livros. Mas os 2 primeiros livros, que foram os que eu li, eu achei sensacionais. Vou aproveitar essa prateleira para também já mostrar o Nárnia, é a versão completa que eu tenho, uma versão bem antiga, que saía super barata no Submarino. Acho que na época eu cheguei a pagar R$20. Estação Perdido, do China Melville. Esse livro é classificado por muita gente como fantasia, mas ele é uma mistura, assim. Ele tá mais pra fantasia mesmo, mas ele tem bastante elemento de ficção científica, diversas outras coisas. Também tem aqui o Jonathan Strange e Mr. Norrell, da Susanna Clarke, um dos melhores livros que eu li no ano passado. Um livro fantástico, a gente fez podcast e tudo mais sobre ele. E um livraço. E fisicamente eu tenho os 3 primeiros aqui, do Robert Jordan. O Olho do Mundo, A Grande Caçada e O Dragão Renascido, que são parte da Roda do Tempo, que é essa saga de 14 livros, que saíram 6 no Brasil. Na verdade, eu tenho 6 pro Kindle e só tenho os 3 primeiros fisicamente. Tá, agora vamos continuar com a minha coleção de mais livros de D&D, de romances. Esses aqui foram os lançados pela Devir, aqui no Brasil. Eu tenho O Tempo dos Gêmeos, que é o início da segunda trilogia do Dragonlance. A Devir nunca mais lançou o restante. O Dragões do Crepúsculo de Outono, que é o início da trilogia Dragonlance mesmo. O segundo, que é o Dragões da Noite de Inverno. Terceiro, Dragões da Alvorada de Primavera. Depois tem... Essa é a segunda trilogia do Drizzt, do Urden, na verdade. Ela saiu originalmente, primeiro, que começa com o livro Estilha de Cristal, no qual o Drizzt não era o personagem principal, ele era um secundário. O personagem principal era o Wulfgar. Rios de Prata, que é a continuação. A Joia do Halfling, que é o fim da trilogia. Agora vamos para os livros do Terry Pratchett. Primeiro eu vou começar, eu tenho um em inglês aqui, que é o Making Money. Dá até pra ver de onde veio, da BMV. Vamos ver. Tenho A Cor da Magia em inglês, Color of Magic, que eu não consegui achar em português, então eu comprei ele em inglês. Ele é o primeiro livro do Discworld. Aí depois vem A Luz Fantástica, que é meio que uma continuação direta da Cor da Magia. Direitos Iguais, Rituais Iguais, que é o livro que apresenta a Vovó Cera do Tempo, uma das personagens mais icônicas aí do Terry Pratchett. Pirâmides, ele é um livro único do Discworld, dá pra você ler ele individualmente, tem uma história completa que não tem continuação em outro livro e começa nesse mesmo. Guardas, que é até hoje provavelmente é meu predileto do Discworld, que ele é o que tem mais elementos de fantasia, tem muita coisa engraçada pra caramba, e ele começa a história da guarda noturna, da guarda da cidade de Ankh-Morpork, né, do Terry Pratchett, que eu acho uma das melhores sagas das histórias deles, assim. Com certeza a guarda se tornou
dos meus prediletos entre os grupos. Tem o Eric, que é uma piada com o Fausto. Ele é uma continuação indireta dos livros do Icewind, porque novamente ele aparece aqui, em que um garoto tentando invocar um demônio sem querer invoca o Icewind, que é um mago, e ele fica insistindo que o Icewind é um demônio. Tem aqui também a Magia de Hollywood, que também é um livro único. O nome original dele acho que é Moving Pictures. Ele é em Discworld, mas é um livro individual. O Senhor da Foice, que na verdade é o segundo livro do Morte, que acho que é depois do Aprendiz de Morte. E ele tem como personagem principal também o Morte, que é um dos personagens mais icônicos do Terry Pratchett. Quando as Bruxas Viajam, que é uma continuação aí das histórias da Vovó Cera do Tempo e das bruxas que fazem parte do grupo dela. Tem o Pequenos Deuses, que é o livro que eu tô lendo atualmente, na época que eu tô gravando esse vídeo, que ele marcou aqui no Brasil a mudança dos livros do Terry Pratchett pra Bertrand Brasil, que é uma editora que é um selo da Record, e eles começaram a relançar, na verdade eles começaram a lançar livros novos do Terry Pratchett, e a ideia era relançar os antigos, mas a gente não viu os antigos até agora. Depois vem o Lords e Damas, também lançado pela Bertrand. Depois vem o Homens de Armas. Homens de Armas é uma continuação do Guardas Guardas. Mas ele, apesar de ser uma continuação, ele não é uma continuação direta da história. Ele tem os mesmos personagens, mas é com uma história nova, então dá pra ler ele individualmente. Fabuloso Maurício e seus Roedores Letrados, que é uma história que se passa em Discworld, mas ele tem um foco bem diferente, um jeito de contar a história bem diferente. Pequenos Homens Livres, que é a mesma ideia do Fabuloso Maurício. Também é um livro... É um livro que tem uma temática diferente. Esse livro ele apresenta a Tiffany Dolorida, que acabou se tornando uma das personagens mais amadas aí pelos fãs do Terry Pratchett. Mas ele tem um estilo um pouco mais assim, Young Adult, talvez. Inclusive, eu tenho 2 versões desse livro. Essa aqui é a nova versão do Pequenos Homens Livres. Pequenos Homens Livres, se eu não me engano, foi o último livro do Terry Pratchett a sair pela Conrad, aquela versão amarela que vocês viram. E esse aqui já é a versão da Bertrand. Chapéu Cheio de Céu, que foi o último livro do Terry Pratchett a sair pela Bertrand Brasil, que também é uma continuação do Pequenos Homens Livres, ainda com a Tiffany Dolorida. Agora vamos voltar para as fantasias, tipo... os livros de fantasia da Leia, que chegou a lançar muito. O Canção de Sangue, do Anthony Ryan, que é o número 1 da trilogia A Sombra do Corvo. Muita gente diz que esse é um dos melhores primeiros livros de fantasia que existe, assim. Tanto que muita gente fala que estraga um pouco o segundo e o terceiro, que você tem até uma hype muito grande em ler o segundo e o terceiro, e eles não são a mesma coisa. O Senhor da Torre é a continuação, o segundo livro. E por último, a Rainha de Fogo, que infelizmente falam que é o mais fraco dos livros. É uma pena, porque são livros bem legais. Essas capas, acredito que sejam do Mark Simonetti, também são excelentes. Que eu tenho um dos últimos lançamentos de fantasia da Arqueiro, foi o Livro e a Espada, do Anton Rouad. Isso é bem interessante, porque ele é um livro francês, é muito difícil a gente ter livro não anglo de fantasia sendo lançados no Brasil. Agora vamos começar com o Tolkien. Primeiro os 2 aqui de cima. Tem a edição bilíngue de Aventuras de Tom Bombadil, que é um livro, na minha opinião, bem ruinzinho. Eu não gosto das histórias de Tom Bombadil. E o Sobre Histórias de Fadas, que sempre foi uma temática fascinante para o Tolkien em geral. Tenho aqui o Contos Inacabados, essa versão da Martins Fontes, que na verdade não existe versão nova, então não sei porque eu falei isso. Contos Inacabados ele contém histórias praticamente estendidas do Silmarillion, de certa forma. Você vê melhor dentro do legendário do Tolkien. Filhos de Húrin, que ele realmente conta uma versão muito maior da história que é contada já no Silmarillion. O Hobbit, um dos meus livros prediletos de fantasia até hoje, talvez e provavelmente o meu predileto do Tolkien. Ele tem um estilo muito diferente do restante dos livros, ele é muito mais lúdico, mais infantil, mas eu gosto muito dele, assim, pela criatividade e pela diversão mesmo que você tem lendo. Pela nostalgia, em parte. Sociedade do Anel, o primeiro livro da trilogia do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, na verdade, não é uma trilogia, né? O Tolkien insistia que era um livro só, mas foram os editores dele que quiseram que lançassem. Tem As Duas Torres e
O Retorno do Rei. Vocês podem ver que esses livros estão bem novinhos, porque não são os que eu li originalmente. Eu já tive várias versões do Senhor dos Anéis. E aí, aqui eu tenho os livros novos, que estão sendo lançados pela HarperCollins, que agora adquiriu o direito dos livros do Tolkien. Eu tenho A Queda de Gondolin, que foi o primeiro a ser lançado. Beren Lúthien, que é uma tradução muito legal ter vindo pro Brasil, porque ela saiu há pouco tempo também lá fora. E, finalmente, o Silmarillion, que a gente tá lançando aí uma coleção de podcasts sobre ele. Vai falar muito sobre o Silmarillion, que é praticamente a bíblia do Tolkien. A próxima fileira, então, começamos então com Prince of Thorns, do Mark Lawrence. É uma trilogia de Dark Fantasy, foi o primeiro livro de fantasia lançado pela editora Darkside aqui no Brasil, continuado pelo King of Thorns. Eu também tenho o Emperor of Thorns, mas atualmente ele está emprestado, por isso vocês não estão vendo aqui. Senhores Dinossauros, também que foi uma trilogia que a Darkside tentou lançar aqui no Brasil, mas ela não foi muito bem recepcionada, mas nem aqui no Brasil, nem lá fora. Ela é do Victor Milan, que é um cara que é um grande amigo do George Martin. Continuando, a trilogia, acho que é uma das únicas trilogias de fantasia que um dos únicos livros de fantasia que a Aleph lançou, O Trono de Diamante. Ele começa a trilogia Elenium, essa capa aqui foi escrito pelo David Eggins, e as capas são do Mark Simonetti. E eles lançaram depois o Cavaleiro de Rubi, que é a continuação. Tá faltando agora, acho que é a Rosa de Safira, o terceiro livro, que a Aleph disse que vai lançar, provavelmente vai. Tem uma história bem interessante, parece que essa trilogia de livros, eram os livros prediletos um dos fundadores da Aleph, né? E aí por isso que eles acabaram comprando. Os livros do Witcher, O Último Desejo, escrito pelo Andrei Sapkowski, da saga do bruxo Geralt de Rivia. Depois tem A Espada do Destino. Os dois primeiros são de contos. Aí aqui começa já os que não são contos, O Sangue dos Elfos. Tempo do Desprezo. Batismo de Fogo. A Torre da Andorinha. E A Senhora do Lago. A Senhora do Lago foi dividida em 2 volumes. Aqui no Brasil, dizem que foi por causa da tradutora, que teve um problema e ela não conseguiu continuar traduzindo imediatamente. Então eles fizeram o primeiro volume e o segundo volume em divisão, e depois eles lançariam os 2 em volume único. Eu não tenho o volume 2 porque eu tenho pro Kindle já. Então eu não cheguei a pegar o volume 2. Aqui eu tenho alguns livros da extinta Saída de Emergência, que foi a editora que tentou lançar diversos livros de fantasia aqui no Brasil. A Espada de Shannara, do Terry Brooks. Depois que o Arqueiro comprou a Saída de Emergência e todo o catálogo delas, ela acabou lançando até a continuação da Espada de Shannara, que é As Pedras Élficas de Shannara. Depois eu tenho o Mago Aprendiz, do Raymond A. Feist, e Mago Mestre. O Mago, ele tem mais 2 livros para completar a saga Mago, são 4, tanto que está escrito uma letra do lado de cada um, mas eu só tenho o Ma, eu não tenho o Go, porque na verdade eu li os 2 primeiros livros e eu não gostei muito. Mas as capas são bem legais, como você pode ver. No fim, os últimos livros talvez tenham sido lançados pela Saída de Emergência, o Tigana, do Guy Gavriel Key. O Guy Gavriel Key, pra quem não conhece, ele é um cara que ele ajudou o Christopher Tolkien a editar o Silmarillion. Então ele é um cara que teve muito contato com os livros e com as obras do Tolkien. E o Tigana, na verdade, ele é um livro único. E não sei por que aqui no Brasil ele foi dividido em 2 livros, e com essas capas com fotos que eu acho super esquisitas. Então, nós temos o Tigana volume 1 e o Tigana volume 2. Aqui nós temos a trilogia que foi uma aposta da editora Novo Século para fantasia, O Imperador das Lâminas, que todo mundo tira o sarro. Ele é o primeiro livro da Crônicas do Trono de Pedra Bruta. O pessoal tira o sarro do nome porque em inglês é The Emperor's Blades, né? As Lâminas do Imperador. Porque faz sentido, porque as Lâminas do Imperador são esses personagens aqui. E não existe um Imperador das Lâminas. Existem as Lâminas do Imperador, que são os personagens. Esse livro, ele é um livro bem médio. Ele conta a história desses 3 personagens. Uma história é excelente, uma história é média, outra história é ruim. Então, é um livro mais ou menos. Depois, continuando o Crônicas de Pedra Bruta, tem A Providência do Fogo, que foi a continuação, que milagrosamente saiu, e agora a gente tá esperando há muito tempo o terceiro, que essa série é uma trilogia, né? Tem também aqui a Quinta Estação, que é
o primeiro livro da trilogia Terra Partida, da N.K. Jemisin, que os livros estão sendo lançados aqui no Brasil pela editora Morro Branco. A Quinta Estação, ele ganhou o Hugo Awards, mas os 3 livros ganharam. Então, eu vou pegar. Tem aqui também O Portão do Obelisco, que é o segundo livro da trilogia. E o terceiro livro está prometido para muito em breve pela Morro Branco. Esse é um dos últimos livros também lançados pela editora Arqueiro de Fantasia, O Império das Tormentas. Ele é um livro de fantasia mais puxado pro Young Adult, né? É do John Scovron, mas assim, uma fantasia mais adolescente e tal, com bastante aventura e ação e etc. Não é um problema, né? Para quem gosta, isso tá ótimo. Essa aqui foi uma aposta que a Leia fez logo depois de ter o sucesso estrondoso com os livros de George Martin, que são os livros do S.L. Farrell, a trilogia, na verdade, o ciclo nessântico, né? O primeiro livro é O Trono do Sol, A Magia da Alvorada. O segundo livro é A Magia do Anoitecer. E o terceiro livro é A Magia da Aurora. Esses 3 livros eu tenho... ninguém me indicou muito, falou que eu devia ler esses livros. Eu tenho esses 3 livros porque eu achei eles por R$10 cada um numa promoção em uma Bienal. E, finalmente, tenho aqui O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. E O Temor do Sábio, do Patrick Rothfuss. As Portas de Pedra eu não tenho porque esse livro não existe e nem vai existir, provavelmente. Então é isso por essa parte da Bookshelf Tour. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, não esqueça de marcar o sininho aí embaixo para receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.